Olá, bem-vindo ao Resenha Simples. Eu sou o Wellington e nós estamos no comecinho de 2020. O ano está fresquinho, com certeza você está ouvindo aquelas piadinhas do tipo: não te vejo desde o ano passado, não trabalho desde o ano passado. Mas de qualquer forma, vamos aqui aproveitar o frescor de jovialidade deste novo ano com este vídeo novo aqui no canal. Muito bem, como você já deve ter percebido pelo título, hoje não haverá resenha de nenhum livro. Hoje, na verdade, eu gostaria de dividir com você as minhas metas de leitura para o ano de 2020. Mas eu confesso que, após ver as listas de metas de leitura de outros canais literários, eu fico até envergonhado com a minha. Afinal de contas, além das metas de leitura obrigatória, tem as metas de leitura por tema, tem as metas de leitura de poesia, tem as metas de leituras indicadas, tem metas de leitura por cor de livro, meta dos desafios. Deve dar aí uns 397 livros por ano. Mas falando sério, eu confesso que eu admiro bastante essas pessoas que chegam ao final de um ano tendo cumprido ou bem próximo de cumprir essa meta de livros estipulados no início de um ano. Eu, infelizmente, não tenho tempo para me impor uma meta com tantas leituras. Eu até gostaria, mas como ainda não é possível, a minha lista é bem mais singela. Aliás, metas de leitura eu considero um terreno muito ardiloso, muito espinhoso. Claro, não há dúvidas que precisamos criar metas em nossas vidas, objetivos a serem alcançados, mas eu acredito que tão importante quanto criar objetivos ou metas é saber o porquê de cada um deles. Porque se a gente não sabe esse porquê, existe um grande risco de se abandonar o propósito justamente por não haver, digamos, alma nesta meta ou neste propósito. E no caso das metas de leituras, eu acredito não ser diferente, na verdade. É preciso sempre responder a pergunta: por que essa quantidade de livros? Por que esse título? Por que aquele outro? Qual é o meu objetivo em formar uma lista tão extensa ou tão curta para ler no espaço de um ano? É para adquirir pensamento? É para crescer culturalmente? Ou somente para chegar ao final do ano e dizer que leu trocentos livros? Sinto-me impelido então a dizer que se o seu objetivo foi este último, ou seja, somente chegar ao final do ano e poder dizer às pessoas que leu inúmeros livros, eu te aconselharia a repensar essa motivação. Por dois motivos. Além do fato, vamos ser sinceros, que ler para dizer às pessoas que leu somente é mera vaidade. Mas existem dois motivos importantes para que você repense a sua meta de leituras. E como primeiro motivo, eu vou usar aqui as palavras do maior lexicógrafo que a Academia Brasileira de Letras já teve, o querido professor Sérgio Pachá. Abre aspas. Não é o número de livros que alguém lê em 12 meses que o torna mais culto ou menos inculto. Nas coisas do intelecto, nada é mecanizado. O contrário disto é que é a verdade, como lucidamente exprimiu o escritor francês Émile Henriot. A cultura é o que permanece no homem depois que ele esquece tudo que aprendeu. Fecha aspas. Essas palavras do querido professor Sérgio Pachá, elas se encontram, elas se alinham com outro grande ensinamento, agora do professor Rodrigo Gurgel. Aliás, eu te convido a conhecer o canal literário do professor aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Conheça e se maravilhe, caso você ainda não conheça. Mas o professor, ele fala sobre a nossa relação com o autor e a obra, o respeito que nós devemos ter, devemos prestar ao autor, não o colocando no altar de forma inatingível, inquestionável, dogmático, nada disso, mas na maneira como nós nos dedicamos à leitura da obra, no diálogo que nós desenvolvemos com o autor. É isso que nos faz entender os meandros da obra, reter o que é dito, meditar sobre o que é escrito e nos faz dessa forma crescer
culturalmente. E a verdade é que dificilmente é possível fazer esse diálogo, criar esse enlace com o autor, se nós empreendemos uma corrida louca para ler um número imenso de livros durante um ano ou durante o período que seja. Obviamente, eu não estou dizendo que todas as pessoas que ao final de 12 meses chegaram, ou o período que seja, chegaram a um grande número de livros lidos, não dialogaram com o autor, não deram a reverência devida à obra. Principalmente, não estou falando daquelas pessoas que têm canais literários que conseguem ler um grande número de livros. Afinal de contas, com o passar dos anos, a gente vai desenvolvendo a arte da leitura, aprimorando o intelecto e vai aumentando a nossa capacidade de ler cada vez mais livros. O que eu quero ressaltar, na verdade, eu acredito que você já captou, é que para os leitores comuns, nos quais eu me incluo, realizar uma corrida de número de folhas lisas simplesmente para chegar a uma meta é, na maioria esmagadora das vezes, como ensina o mestre Mortimer Adler, uma leitura vazia, no qual você não absorve o que o livro tem para te dar, não acrescenta nem um pouco e pouco contribui culturalmente. Além disso, eu sei que diante de tudo que já foi escrito e ainda é escrito no mundo, de tudo que se há para aprender ao nosso redor, nós somos verdadeiramente tentados a empreender uma busca translocada de consumir tudo quanto exista, livros, tratados, artigos, documentos, história, reportagem, crítica, e esse ritmo alucinante de consumo pouco nos acrescenta, ou nos acrescenta quase nada. E isso só vai gerar uma grande frustração quando nós percebemos que quanto mais nós tentamos abraçar por impulso, menos conseguimos apertar o que nós gostaríamos de aprender. E aí ainda percebemos que ainda há muito para ser abraçado. E aí resta a pergunta, o que fazer diante dessa tentação? Para isso tem um antídoto que me foi dado durante uma conversa com o grande Sidney Silveira, um grande estudioso de São Tomás de Aquino, um professor da filosofia escolástica, embora ele não se apresente como professor. E numa conversa ele me deu o antídoto para toda essa angústia de querer consumir todo o conhecimento do mundo sem poder fazê-lo. Ele disse que nós precisamos ter a consciência que jamais abarcaremos todo o conhecimento que gostaríamos de ter. E saber disso, ter esse reconhecimento, nos faz um bem imenso. Mas talvez aquela voz dentro da sua cabeça pode falar assim, olha, então não vale a pena eu me esforçar para tentar crescer culturalmente, para tentar conhecer. Afinal de contas, eu não vou conseguir abarcar ou conhecer tudo que eu gostaria. Não dê ouvidos a essa vozinha que está na sua cabeça. Por quê? Ter este autoconhecimento, saber dessa limitação, longe de nos fazer esmorecer, deve nos dar a virtude da temperança na nossa busca em crescer culturalmente, intelectualmente. Ou seja, sabendo da minha limitação, eu busco de uma maneira muito mais sábia conhecer aquilo que eu gostaria. Sim, nós devemos lutar de forma árdua, de forma decidida para crescer culturalmente ou intelectualmente, seja lá como você queira. Mas sabendo dessa limitação, a nossa escolha vai ser muito melhor. Nós seremos bem mais seletivos nas nossas leituras, por exemplo. Afinal de contas, a gente vai perceber que a nossa vida é muito curta para leituras que não vão nos acrescentar nada. Consequentemente, conhecer esta nossa limitação nos ajuda inclusive em construir metas de leitura. Porque eu não acredito que esse tempo todo você estava imaginando que eu sou contra metas para ler no ano ou num período qualquer. Que eu acho que metas sejam ruins ou inúteis. Não. Muito pelo contrário. Eu acredito que metas sejam importantíssimas. Afinal de contas, planos sem um prazo, na verdade, são apenas sonhos que não se realizam. Porém, ao montar uma meta qualquer, nós não podemos fazer na emoção, no impulso,
porque metas irrealizáveis, planos que não têm como serem concretizados, na verdade não passam de uma porta para o desânimo e para a desistência, pois uma coisa é um objetivo desafiador, outra coisa completamente diferente é um objetivo irrealizável. Então vou tentar fazer um pequeno resumo de como eu acredito que metas de leitura devam ser criadas, digamos assim. Eu creio que antes de tudo, elas precisam ser fundamentadas no respeito ao autor. Além disso, precisa-se ter a ciência de que não se abarcará toda a literatura mundial por mais que se queira. E também deve-se ter como fundamento o pleno conhecimento das nossas capacidades pessoais. Em outras palavras, estipular uma meta que não nos faça ler como loucos, sem aproveitar aquilo que o autor criou em sua obra. Depois disso, fugir da tentação de estipular ou criar uma meta utópica irrealizável, tipo, vou ler toda a literatura mundial em 2 anos. Aqui cabe, porém, um parênteses. Não vamos também ser permissivos demais com nós mesmos, né? Tipo, ai, a vida é difícil, eu não tenho tempo, eu só consigo ler um livro a cada 10 anos, minha vida é muito difícil. Por favor, gente, também vamos exigir um pouquinho de nós mesmos. E, por fim, nós devemos criar um objetivo que esteja dentro das nossas capacidades reais de leitura, sejam elas cognitivas, sejam elas físicas e de tempo, por exemplo. Mas, como eu disse agorinha, sempre exigindo um pouco de nós, para progredirmos como leitores, tanto na capacidade de leitura, quanto também nas literaturas escolhidas. Por exemplo, se você é acostumada ou acostumado a ler Nicholas Sparks, sei lá, se proponha a ler um clássico da literatura mundial, um clássico, sei lá, Don Quixote, um exemplo, tá? Se você é acostumado, gosta somente de ler romances, se proponha a ler uma poesia, um poema, ou seja, se desafie. Isso é muito importante também para que nós possamos crescer como leitores. Enfim, baseando-me nessas coisas, aí vai minha lista. Finalmente, a minha lista de leituras para 2020. E esta lista é composta por incríveis 9 livros. Sim, somente 9 livros. Infelizmente, meu tempo disponível para leitura é muito reduzido atualmente. Eu gostaria muito de poder dobrá-lo, mas enquanto ainda não é possível, preciso manter os meus pezinhos no chão. Os livros que eu vou mostrar agora não estão necessariamente em ordem de leitura, com exceção do primeiro. Então, vamos lá! Este ano eu lerei uma grande obra da literatura ocidental, um grande clássico da literatura ocidental, podemos dizer que é o inaugurador. Este ano eu lerei Ilíada e Odisseia de Homero. Bom, a história de Ilíada não é um mistério para ninguém, né? Ilíada conta um acontecimento ocorrido nos últimos anos da Guerra de Troia, e este acontecimento é a ira de Aquiles. O Ilíada é um poema épico com a bagatela de 15.000 versos. Eu tenho aqui essa edição da Penguin Companhia e também tenho essa edição aqui da Cotovia, uma editora de Portugal. As duas são traduções da mesma pessoa, é o Frederico Lourenço, e é importante ter duas traduções iguais neste momento, porque a minha esposa decidiu que este ano, como meta de leitura, ela também lerá a obra de Homero. Então, para que a gente não fique disputando livros, cada um vai ter a sua versão. Além disso, eu também descobri que eu tenho uma edição bem antiga, que é essa daqui, que é traduzida, que a tradução dela é muito bem quista por aqueles que buscam ler a obra de Homero. É a tradução de Carlos Alberto Nunes. Este livro aqui foi um dos primeiros livros que eu comprei após a minha epifania literária há mais de 20 anos. Um dia, quem sabe, eu conto para vocês. Então, eu tenho essas edições aqui de Ilíada. Já
Odisseia, deixa eu só aqui tirar os livrinhos do meu colo. Já a Odisseia eu tenho as mesmas edições, a edição da Cotovia, a edição que eu já mostrei aqui da Penguin, né? E aqui a Penguin, aqui é da Cotovia e também a da Ediouro, né? E além dessas eu tenho esse boxezinho aqui da LPM Pocket, que a tradução é do Donald Schuller. Ela é dividida em 3 volumes. Então, este ano haverá no canal vídeo de resenha de Ilíada e Odisseia, tá bom? Só lembrando, a Odisseia também conta, também não é nada, nenhuma novidade, a Odisseia conta o retorno de um dos guerreiros na Guerra de Troia, Odisseu, que é o nome grego de Ulisses. Então, Odisseia conta o retorno de Ulisses, ou pelo menos as peripécias e dificuldades que permeiam todo o seu retorno para casa. Vamos continuar. Além desses, eu pretendo retomar a leitura de todos os contos de Clarice Lispector. Eu comecei há um tempo atrás, inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui e também na descrição do vídeo o link para o vídeo sobre um dos contos de Clarice Lispector. Então pretendo voltar a ler, já que eu não terminei, e sim vou fazer resenhas a cada conjunto de contos, né? São vários conjuntos de contos que estão contidos neste livro. Bom, Clarice Lispector dispensa comentários, né? Mas se você quer saber um pouquinho do que eu acho, do que eu penso e como eu considero Clarice Lispector, essa escritora maravilhosa, é só assistir ao vídeo que eu falei há pouco. Lá eu falo bastante das minhas impressões sobre esta estupenda escritora. Continuando, em 2020 também eu pretendo ler este outro grande clássico de língua portuguesa, A Relíquia, de Eça de Queiroz, que é um autor que eu gosto muitíssimo, tenho um grande apreço pelo Eça, pode ver que já tem até uma intimidade, né? E o Eça de Queiroz, ele é conhecido pela sua crítica ferrenha e ácida à sociedade, especialmente portuguesa, do seu tempo. Ele vê que seus contemporâneos são marcados por uma decadência moral, por uma decadência cultural e principalmente por uma decadência de glória. Afinal de contas, Portugal já não fulgura entre as grandes nações do mundo, e toda aquela glória da época do descobrimento, da época do Império Português, ela vem decaindo numa velocidade vertiginosa. E Eça de Queiroz, em Eça de Queiroz está sempre muito presente esta crítica. Eu tenho essa edição aqui da Ateliê Editorial, que é uma editora que sempre produz e edita livros com muita qualidade, com muita beleza. E também tem uma outra edição bem antiga não, né, gente? Bem antiga, da coleção Livros, que foi lançado pelo jornal O Globo. Então era uma coleção que era vendida junto com o jornal. Ela está aqui, mais ou menos, acho que você não vai conseguir ver. Ela tá ali, é uma edição bem antiga também que eu possuo. Bem, a relíquia trata da busca de um objeto na Terra Santa em pleno século XIX por 3 portugueses. É disso que a obra vai tratar. Vamos continuar, e agora saindo um pouco da literatura propriamente dita. Esse ano de 2020 eu vou fazer um mergulho na Idade Média, mas um mergulho sobre uma ótica bem diferente daquela com a qual nós estamos acostumados, ou poderíamos dizer viciados. Vou mostrar. Para começar essa imersão, eu vou ler este ano este livro aqui, Idade Média, O que não nos contaram, da Regine Pernod, que infelizmente é uma autora desconhecida do grande público brasileiro, principalmente pela discriminação, pelo ostracismo ao que ela é relegada pelos professores das universidades
brasileiros. Mas graças a uma campanha de crowdfunding da editora Linotipo Digital, foi possível trazer ao público uma nova edição deste livro aqui. A autora, a Regine Pernod, é uma francesa, medievalista, historiadora, arquivista, que nos traz nesta obra uma Idade Média com um brilho com o qual nós não estamos habituados. E o prefácio da obra é do professor Ricardo da Costa. E é do Ricardo da Costa o outro livro que eu lerei este ano sobre a Idade Média, que é Impressões da Idade Média. Este livro aqui é uma coletânea de alguns artigos escritos por um dos maiores, se não o maior medievalista do Brasil, e se divide em 4 partes: história, literatura, filosofia e artes. O autor quer, através destes 4 pontos, dar ao leitor uma noção do que realmente foi esse período de quase 1000 anos que fundamentam o Ocidente. A editora é a Armada, que eu admiro bastante, porque com grande esforço eles buscam trazer obras que rompem com a ditadura editorial que é imposta pelas grandes editoras que, digamos, dominam o mercado nacional. Mas vamos prosseguir, saindo um pouco da história e buscando alimentar um pouco a alma. Afinal de contas, sem sustento à alma, dificilmente encontramos sentido neste mundo louco em que vivemos. Este ano eu lerei a história de Santo Antônio, escrita pelo padre Antônio A.T. Eu não sei qual é realmente o sobrenome dele, aqui na obra só tem A.T. ponto. Bom, mas Santo Antônio é o meu santo de devoção, e não me venham com a história de que ele é o santo casamenteiro, porque isso causa um esvaziamento tão grande deste grande homem que foi Santo Antônio, um excelente pregador, um exímio orador, profundamente eucarístico, uma pessoa de uma prontidão alada para os mais necessitados, e no Brasil é, infelizmente, somente reduzido a um santo casamenteiro. Então, este ano é possível que surja uma resenha sobre a história do português Fernando de Bulhões, conhecido como Santo Antônio. A editora é a Minha Biblioteca Católica, que produz livros lindíssimos, uma produção muito cuidadosa. A Minha Biblioteca Católica é um clube de livros. Se você se interessar em querer saber um pouco mais, eu vou deixar também o link na descrição deste vídeo. Seguindo nesta seara, este ano eu me comprometo a ler também esse documento da Igreja, Lumen Gentium, Luz das Gentes ou Luz dos Povos. É uma constituição dogmática lá do Concílio Vaticano II, e ele fala sobre a Igreja, tanto como instituição, como também corpo místico de Cristo. Num possível vídeo de resenha eu posso explicar o que é documento, o que é encíclica, o que é bula papal, as diferenças entre essas várias formas e o que são cada uma dessas formas, digamos, de comunicação entre a Igreja e os fiéis. E por fim, somente a título de curiosidade, porque eu não pretendo fazer resenha desse livro, mas vou dividir com vocês, que eu buscarei ler durante esse ano de 2020, é esse daqui, ó, A Educação Segundo a Filosofia Perene, que é um livro que, em suma, busca demonstrar que aquilo tão desenvolvido pelos grandes filósofos como Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás, e que é denominado como contemplação, que essa contemplação tem um papel central na educação. Então este é mais um livro que eu lerei em 2020, mas que não terá resenha aqui no canal. Bom, essa é minha pequena, humilde e singela lista de 2020, de leitura para 2020. Ela começará a ser, digamos, degustada tão logo eu termine o pouco que falta de A Divina Comédia e o último volume de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? Que logo terão também resenha aqui no canal.
Espero que no último vídeo, lá de dezembro, eu possa ter a alegria de ter cumprido a minha meta e dividir essa alegria com vocês e quem sabe ir além desta meta que eu estipulei. Bom, e agora vem a pergunta que eu gostaria de fazer para você. Qual ou quais livros você se comprometeu a ler este ano? Quais livros que 2020 não poderá terminar sem que você os tenha lido? Escreva aqui nos comentários, compartilhe comigo essas suas metas de leitura. De repente, eu ganho uma grande inspiração também para um livro que eu busque ler ainda este ano. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado deste primeiro vídeo de 2020. Se você gostou, não deixe de clicar lá em gostei. Se tem alguma consideração a fazer sobre algo que eu tenha falado aqui, não deixe de comentar também. E além disso, não esqueça de se inscrever no canal. Eu passei o vídeo todo e não pedi uma só vez que você se inscrevesse. Deixei agora para o finalzinho. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá bom? Até a próxima e forte abraço. Ah, e um feliz 2020, porque ainda está em tempo de desejar. Tchau, tchau, pessoal.